bora aprender essa receita com uma focaccia, um pão italiano cheio de queijo, com bastante alecrim, tomatinho, né, um salzinho grosso e muito azeite. Combina muito com vinho. Vambora! Primeiramente já segue, curte, compartilha para mais receitinhas, né? A gente vai estar sempre postando aqui. E é isso. Bora pra receita! Pessoal, a gente começa aqui fazendo uma esponja para fortalecer o nosso fermento. Nessa esponja vão 100 gramas de farinha de trigo, dá mais ou menos 3/4 de xícara, 100 gramas de água, que dá mais ou menos meia xícara de água, e 5 gramas de fermento biológico seco. Esse processo de esponja é importante para fazer a ativação do fermento seco, porque senão, esse fermento ele vai ficar fraco e ele não vai crescer e o pão ele não vai ficar com aqueles alvéolos bonitos. É só misturar tudo dentro do potinho, mexer, deixar descansar ali por mais ou menos uns 20, 25 minutinhos, até ele chegar nessa consistência aqui, beleza? Bom, pessoal, aí é só pegar a nossa farinha de trigo, vai ter ali mais ou menos 400 gramas de farinha de trigo, dá mais ou menos 3 xícaras e meia, e misturar com sal, para que você não tenha ali nenhum ponto que seja muito salgado, nenhum ponto que tenha pouco sal, né? Vai dar mais ou menos 10 graminhas de sal, meia colherzinha de sopa aí. E aí a gente começa hidratando a nossa massa com a água, né? 280 ml de água, uma xícara e 1/3 de xícara, né? Vai dar mais ou menos isso aí. Lembra de deixar sempre um pouquinho, nunca adiciona tudo de uma vez, porque senão vai desandar o angu, viu? Então a gente adiciona também um azeite, 20 ml de azeite, e é toda aquela esponja que a gente fez, né? Depois dela fermentar e descansar por 20 minutinhos, ela fica naquela consistência linda, maravilhosa que eu já mostrei pra vocês. E a partir daí é só misturar todo esse bololô, beleza? A gente mistura, certo? Até ele vai formar uma maçaroca, gente. É normal, a gente se assusta um pouco. Essa massa ela é muito molenga, ela é muito grudenta mesmo, certo? Não se preocupa, ela é para ser assim mesmo. Então você vai mexer, você vai falar assim: nossa, será que esse negócio vai dar certo? Parece que vai dar errado, tem tudo para dar errado, mas no final dá certo. Confia, pode confiar. E aí a massa, depois de você misturar tudo, formar aquela massinha, deixa ela descansar. Depois umedece a sua mão, é umedecer a mão, não é para encharcar a mão, senão você vai encharcar a sua massa, a massa vai desandar. Umedece a mão, deixa a mão molhadinha, né? Não é para umedecer muito, não é para molhar muito, porque senão vai desandar a sua massa, né? Umedece ela e vai fazendo esse movimento. Pega a massa por baixo, estica ela e leva até o centro dela. Vai fazendo esse movimento e girando, né, a sua tigelinha até que a massa ela fique homogênea. Você vai ver que a massa ela vai dando corpo conforme você vai fazendo. Você vai fazer esse procedimento durante 5 vezes. A cada intervalo você vai deixar ela descansar ali por 10 minutinhos mais ou menos, 10, 15 minutinhos e volta a fazer mais uma vez. Gente, dá um trabalhinho, mas esse pão ele é maravilhoso e eu garanto que você não vai querer comer outro pão depois desse. Beleza? Vai puxando ela, puxa e leva pro centro, puxa e leva pro centro, até a massa dar corpo. Belezura! Depois disso, pessoal, você vai perceber que a massa ela tá perfeita já para virar. Ela já vai ter pego bastante corpo, né? Então a gente vai fazendo essa dobra, essa última dobra dela. Você provavelmente vai fazer umas 4 vezes, né? Dando um intervalo de 5 minutinhos entre elas, 5 a 10 minutinhos. E aí ela já vai estar no ponto de virada. Você vai perceber que ela vai formar uma massa mais formadinha, né? Uma massa que ela não gruda mais tanto na tigela e por aí vai. Então você vai misturando ela, né? Sempre que ela grudar na mão, dá aquela umedecida na mão para facilitar. Conseguiu virar ela, né? Vira com delicadeza, dá uma trabalhada para ela ficar um pouco mais lisa, certo? E vamos deixar ela descansar por mais ou menos 10 a 15 minutinhos também, beleza? Deixou descansar, ela vai estar pronta aí para a gente fazer a próxima forma de dobra, ok? Nessa dobra a gente precisa umedecer as duas mãos, beleza? A gente dá aquela umedecida, não é encharcar a mão, é só umedecer. Puxa a primeira ponta, né? Coloca a mão no meio da massa, puxa a primeira ponta, levanta, descola da tigela e vira ela. Depois é só levantar elas duas e vai empurrando a pontinha da massa para baixo, né? Observa aí no vídeo certinho, né? A gente puxa a massa e coloca as pontinhas dela para baixo, né? Como se a gente estivesse dobrando um lençol, beleza? Dá aquela ajustadinha final na massa e vamos deixar ela descansando por 5 minutinhos. Essa dobra a gente vai fazer 4 a 5 também. Percebeu que a massa está ficando lisa, percebeu que a massa está ficando bacana, a gente vai passar para uma assadeira.
Já deixa a assadeira untada com bastante azeite, né? É bacana untar com bastante azeite. Eu gosto de bastante azeite porque essa massa ela fica extremamente crocante, né? O azeite dá aquela fritada na massa, fica uma delícia. Então a gente unta a assadeira, né? Unta essa assadeira com azeite e a gente vai passar a massa para a assadeira, né? Então a gente dá aquela untada nas laterais, unta tudo certinho, bonitinho, coloca a mão por baixo da massa, encaixou, levantou, passou para a assadeira. E aí a gente vai dar aquela ajustadinha no formato da massa, dá uma esticadinha, né, com delicadeza, não pressiona muito, porque agora não é o momento de pressionar essa massa. Então a gente dá uma esticada, né, como se estivesse abrindo uma massinha de pizza, certo? E vamos deixar ela descansando aí por mais ou menos 1 hora, beleza? A gente deixa ela descansando por mais ou menos 1 hora. Bom, deixou a massa descansar, né? 1 hora, deixa a massa descansar. Não mexe na massa enquanto a massa está descansando. Né? Você gosta que alguém fique te acordando? Não. Então, a massa não gosta também. Então, deixa ela descansar. Deixou descansar por 1 hora, joga bastante azeite, tá? Né? Uma quantidade honesta de azeite por cima da massa. E aí a gente vai para a parte mais legal. A gente começa a furar a massa com os dedos, né? A pressionar ela para criar as bolinhas de gás lá dentro, né? E a massa ficar perfeita, né? Essa focaccia ela é característica por esse formato, né? E esses furinhos, a gente dá aquela furadinha, não estoura as bolinhas, que as bolinhas dão um charme a mais. E a gente coloca a cobertura que quiser. A focaccia tradicional, ela vai azeite, alecrim e sal grosso. Eu já gosto de rasgueiragem, porque eu sou brasileiro. Então a gente adiciona bastante queijo, adiciona um tomatinho cereja. Você pode adicionar o que você quiser. Se quiser adicionar cebola, azeitona, o que você quiser, pode adicionar um alhinho, né? Aqui eu só usei o tomatinho, provolone e uma mussarela também para dar uma gratinada linda nessa focaccia. Beleza? Então a gente deixa, né? Coloca toda a cobertura, né? Eu finalizei com um pouquinho de alecrim também, né? Foi alecrim seco. Se for o alecrim fresco, é melhor, dá mais sabor, ok? E é isso, beleza? Eu não coloquei sal grosso por cima, porque geralmente essa massa, os queijos eles já são salgados e já são suficientes para dar o sabor que eu espero nessa massa, beleza? E ela fica assim, linda, maravilhosa, muito seduzente, né? A massa perfeita, né? Olha que beleza. E o melhor de tudo, ela fica crocante por fora, macia por dentro, combina com vinho, combina com café, combina com tudo. Errado é não fazer esse pão. Esse pão que é o pão preferido da Gabi, né? Então é um pão perfeito, um pão maravilhoso, uma delícia. Já segue, curte, compartilha e manda para aquele amigo que vai ter que fazer esse pão para você. Grande abraço!